este ano que está findando, pelo seu cuidado dispensado à minha vida, à minha família. Agradecer a vida dos irmãos, os irmãos que estiveram conosco este ano todo, um ano difícil, mas que estiveram conosco, nos ajudando, nos encorajando a fazer o nosso trabalho. Eu preciso da ajuda dos irmãos, a gente não pode fazer as coisas sozinho. E no próximo ano, que se inicia daqui a alguns instantes, nós queremos organizar uma nova congregação com vistas à igreja. Amém? É um grande desafio, mas nós precisamos contar com a ajuda dos irmãos em oração, no trabalho, e que Deus esteja à frente desse trabalho, à frente da sua igreja. Amém, irmãos? E agora, como último sermão do ano, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro, ambos na Epístola aos Hebreus. Você vai abrir no capítulo 6, versículo 1, e depois nós vamos para o capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Hebreus 6, versículo 1, e Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos rumo à perfeição, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Grave esta expressão, prossigamos rumo à perfeição. E no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar, meus irmãos queridos. Nosso Deus e nosso eterno Pai, o nosso coração se enche de gratidão pelo cuidado que o Senhor nos tem dispensado ao longo deste ano que se finda. E agora, quando estamos diante, mais uma vez, da Tua santa palavra, rogamos que o Senhor fale através dela ao nosso coração. Despede-nos do sangue e da carne, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém? Quem está voltando hoje ao templo pela primeira vez, depois da pandemia? Levante a sua mão, por favor. Ah, sim, estou vendo alguns irmãos ali. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos, à sua igreja. Queridos irmãos, neste último sermão, nesta última reflexão do ano, eu queria destacar esta palavra do escritor aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, alguns dizem que foi Apolo, alguns dizem que foi uma mulher. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que é uma epístola que está no cânon sagrado e que tem lições muito preciosas para a nossa vida, e eu quero destacar esta expressão, prossigamos. Nós estamos encerrando um ano muito atribulado, muito difícil. Todos nós sofremos, de alguma forma, com esta pandemia. Nós sofremos fisicamente, alguns contraíram a doença,
nós sofremos emocionalmente, muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos amigos sucumbiram a esta enfermidade, a este vírus. Nós sofremos financeiramente, muitos perderam seus empregos, algumas empresas quebraram, algumas pessoas passaram extrema dificuldade financeira, mas nós sobrevivemos. Nós somos almas sobreviventes. Pela graça de Deus, aqui estamos nesta noite, enfrentando as dificuldades da vida. O protocolo diz que os idosos devem permanecer em casa. Vocês imaginam, o pastor dessa igreja é idoso. Se eu fosse seguir essa regra, eu estaria em casa desde março deste ano, sem poder fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. Mas aqui estamos, Deus nos preservou, Deus nos guardou, e Deus quer que nós façamos algo para Ele. É por isso que precisamos prosseguir. Na nossa vida cristã, nós passamos por alguns perigos. Não há vida cristã sem perigos. Não há vida cristã sem obstáculos. E nestes perigos, nós precisamos, por exemplo, evitar 3 coisas muito importantes. Na nossa corrida cristã, quando nós lemos no capítulo 12, parece que a pessoa que escreveu, o escritor aos Hebreus, está dizendo que nós participamos de uma corrida. E nessa corrida, algumas pessoas nos observam. Se você observar, o capítulo anterior é o capítulo dos heróis da fé, o capítulo 11, que está falando dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Está falando de Noé, fala de Abraão, fala de Enoque, fala de Davi, de Samuel, de Jefté, de Sansão. É a galeria dos heróis da fé. Então, o escritor aos Hebreus, quando inicia o capítulo 12, ele está dizendo também nós, ele se referiu aos heróis da fé, então ele diz, nós também, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? A sensação que eu tenho é que nós estamos numa corrida e na arquibancada há algumas pessoas que nos observam. As testemunhas nos observam. Essas testemunhas são Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Samuel. Eles estão na arquibancada acompanhando a nossa corrida. Lá na reta final está o Senhor Jesus, com a coroa da vitória para nos dar. Não aquela coroa que os atletas recebem quando chegam na linha final, na linha de chegada, mas aquela coroa que murcha, aquela coroa feita de ramos, de flores e galhos. Não é aquela coroa que se dá ao orador vitorioso na tribuna, mas, segundo o apóstolo Pedro, lá na reta final, lá na linha final, o Senhor Jesus Cristo está com uma coroa imarcessível. Esta é a expressão do apóstolo Pedro. Ele diz que o Supremo Pastor reservou para nós uma coroa que não murcha, uma coroa imarcessível. Àqueles que conseguirem chegar à reta final, na corrida cristã. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, o que é que nós devemos fazer, meus irmãos? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, está lá na linha de chegada, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, desprezando a afronta que sofreu e está hoje assentado à direita do trono de Deus. Há testemunhas que nos observam. Os heróis da fé nos observam em nossa corrida. E nessa corrida cristã, nós precisamos ter cuidado com 3 perigos. O primeiro deles
O primeiro perigo é que nós temos a tendência de querer parar antes do tempo, de querer parar a nossa corrida antes do tempo. E nós dizemos assim, mas eu já estou muito cansado, eu já estou idoso, eu quero passar o bastão para os mais jovens, não há mais nada que se possa fazer, eu já estou cansado desta vida cristã, eu já estou cansado desta corrida, eu preciso me aposentar. E eu quero dizer aos irmãos que o cristão nunca se aposenta. Uma vez um cidadão chegou numa repartição pública e a moça no balcão, na recepção, perguntou para ele qual era a profissão dele, o que é que ele fazia. Ele disse, eu faço o que o peixe faz. Eu faço o que o peixe faz. E a moça ficou sem entender. Ele disse, o que é que o peixe faz? Nada. Nada. Então, o que é que eu sou? Eu sou um aposentado. Mas o cristão não se aposenta nunca. Nós podemos nos aposentar do nosso serviço público, das nossas atividades seculares, mas o cristão nunca se aposenta. Pastores podem deixar o ministério, podem deixar o pastorado de determinada igreja, mas eles nunca deixam de ser pastores, nunca deixam de ser cristãos, nunca deixam de fazer o seu trabalho. Nós não nos aposentamos. E eu acho que nós precisamos pensar nisso com muita seriedade. O primeiro perigo é achar que nós temos que parar as nossas atividades. E paramos cedo demais. Nós já chegamos lá, nós já conseguimos o que tínhamos que conseguir, nós tínhamos que construir esse templo, nós já construímos, não há mais nada a fazer, não é? Há tanta coisa a fazer, meus irmãos. Olha só, quantas igrejas nós podemos organizar em um período curto de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Quantas pessoas o seminário está colocando, os formandos estão aí, estão saindo do seminário, não há igrejas. Há mais pastores, há mais seminaristas do que igrejas. O Senhor Jesus Cristo disse, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. A falta de pastores, eu acho que há muitos pastores, há muitos obreiros e há muito campo para trabalhar. Então pense nisso, não pare antes do tempo, você ainda não chegou lá. Eu ouvi uma história uma vez, muito interessante, um casal de missionários que passou mais de 30 anos, mais de 40 anos no campo missionário, e agora eles estavam voltando para a sua pátria, para a sua terra. E quando eles desembarcaram no aeroporto, não havia ninguém para recebê-los, a igreja não estava lá para recebê-los. Eu me lembro que quando eu vim da Bahia para o Maranhão, e eu desembarquei ali no aeroporto Cunha Machado, eu vim assumir uma igreja nesta capital. Quando eu cheguei no aeroporto, não era esse aeroporto que nós temos hoje. Naquela época a gente desembarcava e olhava, as pessoas estavam assim, lá em cima, numa varanda, nos esperando os passageiros. E eu vi aquela multidão lá em cima, eu disse, meu Deus, a igreja em peso veio me receber, o novo pastor, que coisa mais linda. E era não, irmãos, aquele povo estava esperando um jamaicano, um cantor de reggae. Era uma multidão no aeroporto para receber o Gregory Isaac. E o sujeito não veio no voo, foi uma frustração. E eu achando que a igreja estava lá para me receber, tinha 2 ou 3 irmãos para me receber, mas tinha. A igreja foi lá me receber através daqueles irmãos. Mas aquele casal de missionários, 40 anos no campo, eles voltam para a sua terra, não havia ninguém da igreja para receber, eles ficaram tão frustrados, foram para casa tão tristes. E aquele missionário ficou tão desapontado,
que ele disse para a esposa: eu não quero mais saber disso. Olha, diga aí para Deus aí que eu não quero saber disso. E saiu de casa, foi andar. E quando ele voltou, ele perguntou para a esposa: e aí, você falou com Deus? O que foi que ele disse? Ela disse: eu falei com Deus, sim. E o que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Essa não é a nossa casa. Não podemos parar. Nós não chegamos lá ainda. O apóstolo Paulo disse na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, verso 12, não que eu já a tenha alcançado, mas uma coisa eu posso dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então, queridos irmãos, nada de parar cedo demais, nada de aposentadoria na obra do Senhor. Deus conta conosco para que os seus propósitos se cumpram diante deste mundo, no mundo que nós vivemos. O segundo perigo é que nós podemos sucumbir diante das dificuldades. Ah, mas pastor, é tão difícil. Meus irmãos, quem foi que disse que a vida cristã seria fácil? Vocês já viram no Evangelho Jesus dizendo algo assim? Venha, siga-me, todos os seus problemas serão resolvidos. Pare de sofrer. Quem disse isso não foi Jesus, foi a Igreja Universal do Rei de Deus. Jesus disse o contrário. Jesus nunca disse assim: pare de sofrer, siga-me, sigam-me os bons. Não. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. E quantos procuraram Jesus? Senhor, eu quero te seguir. E ele dizia assim: a raposa tem seus covis. Que mais? As raposas têm seus covis, as cobras têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus nunca disse que seria fácil. Ah, pastor, é tão difícil lidar com o ser humano. É verdade. Lidar com as pessoas é muito difícil, cada cabeça é uma sentença, não é? Cada um pensa de um jeito. É muito difícil lidar com o povo de Deus, só Deus. É só ler a história de Moisés, as lutas que ele travou para liderar aquele povo. Então, nós vamos ter dificuldades, sim, mas nós não podemos desistir por causa das dificuldades. O escritor aos Hebreus diz que Jesus suportou a cruz. Suportou por causa de quem? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz. Que alegria, irmãos! Em saber que o seu sacrifício iria trazer alegria para ele, porque ele sabia que um dia o Hamilton ia se converter. Ele sabia que a Maria ia se converter. Ele sabia que um dia o Estênio ia se converter. Então, valeria a pena o sacrifício pela alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz. Ele não desistiu. Por isso que ele diz assim: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não canseis, não fiqueis desanimados. É por isso que precisamos correr com paciência a corrida que nos está proposta. A palavra corrida, nesse texto, no original grego, a palavra agon, é uma palavra de onde origina a nossa palavra na língua portuguesa, agonia. A palavra corrida no grego é agon. Agon vem agonia. E agonia não é algo prazeroso. A corrida nos faz cansar. A corrida do crente não é um esporte. É necessário um esforço gigantesco para completá-la, e muitos não a concluem. Muitos costumavam correr e corriam bem, mas em algum momento da sua vida eles pararam, eles desistiram, os obstáculos eram grandes demais. Chegou o cansaço,
Há tanta gente cansada, não é? Tanta gente cansada. Bateu o cansaço, vamos parar. Os obstáculos são grandes demais. No hino 164 do cantor cristão, a terceira estrofe diz assim: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios, sem amor estão. Meus irmãos, não deixe que essa pandemia esfrie o seu amor por Jesus. Não deixe que essa pandemia apague a chama que arde no seu coração por Jesus. Não deixe. Não deixe que os obstáculos impeçam de você chegar à linha final. Eles não pensavam que a corrida fosse tão difícil. Foram desencorajados ou intimidados por algum adversário, qualquer que tenha sido a razão, eles não correm mais. Podem ser cristãos, podem frequentar a igreja, podem sentar nas poltronas da igreja, podem contribuir financeiramente, mas se aposentaram antes da hora. Os obstáculos impediram a chegada. A menos que alguma coisa mude, o seu melhor trabalho terá sido no início. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito importante começar bem, mas é mais importante terminar bem. Muitos começam bem e depois desistem, sucumbem. Ah, meus irmãos, mas o melhor trabalho do Senhor Jesus foi o último. Ele foi até a cruz. Ele não desistiu de nós. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 11, diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O profeta disse: Jesus vai olhar o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, e ele ficará satisfeito. Vai dizer assim: valeu a pena. Quantos foram salvos? Quantos eu salvei na cruz? Não salvei todos, mas muitos eu tirei do inferno. Não é? Ele verá o fruto e ficará satisfeito. Cristo é o melhor exemplo de alguém que suportou. Essa é a corrida cristã. E, finalmente, irmãos, o terceiro perigo é nós pensarmos que podemos fazer a obra do Senhor Jesus apenas com a nossa capacidade, com a nossa força, com o nosso braço. Meus irmãos, a Bíblia diz, Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode planejar, fazer um projeto belíssimo, um projeto de evangelização, um projeto de discipulado. Você pode elaborar um plano de evangelização para ganhar São Luís para Jesus. Mas se aquilo não for orientação de Deus, projeto de Deus, não é o Espírito Santo aquecendo o seu coração, você vai dar com os burros na água. Não é com a sua força, não é com a sua capacidade, mas é o Senhor indo à nossa frente. Então, meus irmãos, precisamos ter cuidado. No tempo da igreja primitiva, não eram 4 partidos políticos, não. Como nós temos hoje no Brasil, uma infinidade de partidos. Mas eram grupos na igreja pensando de forma diferente. Na igreja primitiva, havia pelo menos 4 grupos de pessoas que pensavam de maneiras diferentes. O primeiro grupo era um grupo dos fatalistas. Quem eram os fatalistas? Eram aqueles que diziam assim: tudo é inevitável, não se pode lutar contra as forças do destino. Nós marchamos inexoravelmente rumo a um determinado destino, não há nada que se possa fazer. Eram os fatalistas. Havia um outro grupo dos estoicos que dizia assim: já que você não pode fazer nada, mantenha-se firme, né? Desafie as circunstâncias e deixe que elas façam o pior. Isso é estoicismo. Um dia eu agi feito um estoico, né? Eu ia almoçar com a minha filha, estávamos só nós dois em casa,
e ela colocou o almoço na mesa, sentou-se, eu ia me sentar à cabeceira, e quando eu fui me sentar, eu tive meu braço esquerdo começou a um formigamento, e aquele formigamento começou a subir rapidamente, e subiu, chegou até a minha cabeça, e eu percebi que o lado esquerdo da minha cabeça ficou dormente, e a minha boca entortou um pouco para o lado esquerdo. E a Miriam percebeu isso. E ela gritou, pai, e eu mexi o braço, tentei mexer o braço, mexer a minha boca para tentar voltar ao normal, e incrivelmente voltou ao normal. Aí eu olhei para ela e ela disse, pai, o senhor precisa ir para o hospital. Aí eu agi feito um estoico. Eu disse assim, minha filha, até para morrer, nós temos que morrer com dignidade. Vamos almoçar primeiro. Eu vou almoçar, morrer de barriga cheia, né? Eu vou almoçar, depois eu irei para o hospital. E assim fiz. Almocei e fui para o hospital. Cheguei lá, relatei o que aconteceu, me mandaram fazer um eletrocardiograma, a médica me atendeu, já me passou um carão. Quem foi que trouxe o senhor? Ninguém, eu vim dirigindo. O senhor é louco, o senhor podia ter vindo dirigindo. Me colocaram numa cadeira de rodas, saíram correndo comigo pelo corredor, chamaram logo uma equipe, uns médicos me cercaram, fiz ressonância, tomografia, me levaram para uma sala, a Deise ligou umas 4 horas da tarde, meu filho, onde é que você está? Eu estou no hospital. E se eu fosse você, eu vinha para cá, porque pelo olhar dos médicos eu vou morrer hoje. E eles me perguntavam se eu tinha dor, se eu senti dor no peito. Eu disse, não senti nada, apenas esse formigamento que passou e tal. Mas eles não entendiam aquilo. Resultado, me mandaram para casa, até hoje nunca me disseram o que eu tive. Mas um dia, eu moro num prédio cheio de médicos, eu me encontrei com um deles no corredor, no elevador. Eu disse, olha, eu passei por isso. Eu disse, o senhor teve um ataque isquêmico. O senhor deve ter sangue grosso, eu tenho. Se o seu sangue é grosso, ele circula lentamente. Eu disse, eu tenho. Então, o senhor precisa afinar esse sangue para não ter mais esse ataque isquêmico. Pô, e o que é que eu devo fazer? O senhor deve tomar um comprimidinho de vez em quando para afinar esse sangue. Então está certo. Mas eu agi feito um estoico. Vou morrer com dignidade. Eu não posso fazer nada a não ser isso. O cristão precisa morrer com dignidade. E, finalmente, tinha um outro grupo na igreja, que eram os epicureus, que diziam assim, já que a gente não pode fazer nada, nós vamos aproveitar a vida. E eu encontro hoje muitos epicureus na igreja de Jesus, viu? Eles diziam assim, comamos, bebamos, vamos nos divertir, porque amanhã morreremos. Vamos para o Réveillon, vamos para as baladas, vamos para os motéis, vamos aproveitar a vida, porque a vida é curta e isso é muito bom. Eram os epicureus. E, finalmente, havia um outro grupo dos cristãos maduros que entendiam que a nossa vida está debaixo da mão de Deus. E eles podiam dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar privação, eu posso passar necessidade, mas eu posso passar por abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é assim que deve ser a nossa vida. Precisamos ter cuidado para não parar antes do tempo, precisamos ter cuidado para que os obstáculos não sejam grandes demais, para que a gente desista, e precisamos entender que sem Jesus nada podemos fazer. Neste novo ano que se aproxima, levemos estas palavras em consideração e prossigamos, irmãos, rumo à perfeição. Prossigamos fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém.